Visualiza! Bom, com vocês o professor Clazão, Geografia. Que ótimo dia pra gente estudar junto, não é verdade? Vamos fazer uma revisãozinha pro Enem? Vamos? Então, hoje o tema que o professor trouxe pra vocês tá aqui, ó. Então, seria bater um papinho sobre a Guerra Fria. Vamos relembrar, vamos pontuar, vamos fazer o nosso super aqui, ó. Lembra aí a Guerra Fria, aquilo que vocês chamam de velha ordem bipolar. Então, a gente vai tentar pontuar alguns momentos importantes da Guerra Fria para você. Então, olha aqui. Então, primeiro, professor, a primeira preocupação sempre é a questão de datação, não é verdade? Claro que é. Então, a gente vai destacar aqui, ó, de 1945 a 1991. Esse período é o que a gente chama de Guerra Fria ou velha ordem bipolar. Antes disso, era aquilo que a gente chamava de velha ordem multipolar, onde os europeus, as democracias liberais europeias, dominavam o planeta. Depois de 91, é o que você chama o quê? De nova ordem mundial, que vai ser debatido em outro momento das nossas aulas. Mas hoje o nosso foco, nossa revisão, é em cima do que eu tenho que saber para o meu Enem de Guerra Fria. Então, ó, primeiro sempre eu gosto de mostrar o cenário. Então, o cenário que vai nascer esse momento da história. Professor, qual é o cenário, Trocinho? Primeiro, tem que lembrar que era o quê? Um colapso do eixo. Então, nós estamos falando o quê? De um finalzinho de Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial acaba e vai dar início a todo esse projeto chamado Guerra Fria. Então, o colapso do eixo. Quem era o eixo? A Itália, a Alemanha e o Japão. Pronto, então nós já temos um grupo de países arrebentados. Segundo, nós vamos destacar o que, professor? É a Europa, ou melhor dizendo, as potências, né? As potências europeias, elas estavam bem, né, Trocinho? Destruídas. Pronto. Então já está aqui anotado para você também, ó. Pronto, segundo cenário. Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, acabado, arrasado, destruído, pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, qual que é o terceiro cenário que eu vejo? Eu vejo o quê? Um Estados Unidos, uma União Soviética fortalecidos. Ah, professor, então calma aí. Então você quer dizer o seguinte, o cenário para nascer a Guerra Fria era o quê? Um Estados Unidos forte, saindo, uma União Soviética forte, saindo da Segunda Guerra Mundial, e um contexto de potências europeias destruídos e o eixo que visava dominar o planeta também destruído, acabado. Então ficou mais fácil. Pra você entender um pouquinho mais esse momento da história, tem que lembrar de algumas conferências que marcaram o início desse projeto. Então, ó, conferências, vem comigo, 2 pontinhos. Então, 1944, 1945, pá! Em 44, primeira conferência que muitas vezes é lembrada, a Conferência de Bretton Woods. Então tá aqui, ó, a famosa Conferência de Bretton Woods. Pronto, olha meu sotaque britânico. Então, Bretton Woods. Pessoal, o que foi isso? Você lembra que aqui nós vamos ter o padrão dólar, vai ter o FMI surgindo e vai surgir o famoso Bird. Só nasceu isso nessa conferência em 44. Então, ó, padrão dólar. Cadê os europeus para dizer, não, Estados Unidos, não é a tua moeda que vai ser a moeda cambial do planeta, não, rapaz. Não, eles estavam destruídos, eles não tinham força para fazer isso. Então, ó, mostra agora os Estados Unidos saindo forte da Segunda Guerra Mundial, se fortalecendo. Fundo Monetário Internacional. Quer dizer, nós vamos ter um fundo, onde os Estados Unidos, que é o grande credor desse fundo, vai buscar agora recuperar as economias mundiais, tornando elas dependentes do seu capitalismo, da sua economia. E o BIRD é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, conhecido como Banco Mundial, que também tem como principal característica o que, professor? Financiamento de grandes obras e projetos de infraestrutura. Quem é o grande credor? Estados Unidos. Então, resumindo a história, só essa conferência mostra o quê? Confirma aquele início da nossa aula.
Estados Unidos sai fortalecido e organizando economicamente o mundo pós-guerra. Então, os Estados Unidos em 44, a guerra não tinha acabado ainda. E os Estados Unidos já estava organizando como seria aí os nossos próximos momentos. Em 45, eu destaco a Conferência de São Francisco. Muito bem, professor. Eu destaco a Conferência de Yalta. E eu destaco nessa revisão a Conferência de Potsdam. Se percebeu que o professor está colocando um cenário onde vai nascer a Guerra Fria. Então estamos bem no comecinho, está começando a borbulhar as diferenças entre Estados Unidos e a União Soviética. Mas ó, São Francisco, lembra o quê? A ONU surgindo. Então a ONU em 45 surge na Conferência de São Francisco e novamente, lógico, quem era o grande cabeça para promover a paz no mundo a partir de agora? A ONU, que tinha como Estados Unidos o grande cabeça. Quer dizer, então, Yalta, ela foi uma conferência que envolveu 3 países vitoriosos da guerra. Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra. E o que foi decidido aqui, professor? É como se daria aí o mundo pós o final da guerra. E uma das coisas que mais chamou atenção foi o quê? Beneficiar a URSS. Como assim a Yalta beneficiou a União Soviética? Beneficiou sim, porque devolveu territórios que ela perdeu para o nazismo, anexou novos territórios à União Soviética e o mais importante, criou aquele leste europeu, ali aquela região de Tchecoslováquia naquele momento da história, Polônia, Hungria, Bulgária, Romênia, todos esses paizinhos aí, sendo uma área de protetorado da União Soviética. Então, basicamente, criou o quê? Um grande paizão com 15 repúblicas, a União Soviética, e não só isso, um leste europeu como uma área satélite da sua proteção. Quer dizer, então, isso aqui beneficiou, fez com que a União Soviética saísse mais poderosa da Segunda Guerra Mundial. E Potsdam, nós vamos destacar aqui agora sim, a partilha da Alemanha, que começa a ser definida em Yalta, e vai ser basicamente concretizada em Potsdam, da Alemanha e da sua capital, Berlim, rapaz. Professor, quem que faz essa divisão, professor? Novamente, Estados Unidos, com o presidente Harry Truman, a União Soviética, com Joseph Stalin, e o Clement Attlee, que era o primeiro-ministro da Inglaterra. Esses 3 carinhas se reúnem e começam a organizar a Alemanha e Berlim em 4 áreas administrativas, que vai envolver mais a França daí. Beleza? Então, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Estou tentando mostrar para você que a União Soviética e Estados Unidos, através dessas conferências, se fortaleceram. Então, esse era o cenário inicial. Professor, eu quero te perguntar uma coisa, Trocinho. Pergunta, rapaz. Pergunta. Quando que nós vamos oficializar a briga? Fala assim, ó, a partir de agora, estou de mal com você, União Soviética, e vamos agora ter uma disputa militar, ideológica, armamentista, espacial, pronto e acabou. Vai ser a partir de 47. Então, 1947, vai ser lançado aquilo que se chama de Doutrina Truman. A Doutrina Truman, ela tem o grande objetivo do quê, professor? De conter o socialismo. Então, o socialismo. Então, a partir de agora, nós vamos... O socialismo, principalmente soviético, né? Então, a Doutrina Truman. Quem era o presidente dos Estados Unidos? Harry Truman. Então, lembro você que ele acaba abraçando a ideia de conter o socialismo soviético através de alguns projetos. Então, a partir desse momento, está oficializado a Guerra Fria a partir de 47. Então, de um lado, temos os Estados Unidos versus, outro lado, o outro polo do planeta, a União Soviética. De um lado, nós temos os Estados Unidos encabeçando a hegemonia capitalista, do outro lado, a União Soviética encabeçando o mundo socialista. De um lado, nós vamos destacar os Estados Unidos proliferando a sua economia. Economia do quê, professor? De mercado, gatinhos, de mercado. Aqui nós temos a União Soviética tentando, lógico, mostrar que o socialismo seria o melhor modo de produção para esse planeta. E aí colocando o quê, professor? A economia planificada. Então você está percebendo que o senhor está mostrando para você? Agora sim,
declarado a Guerra Fria e o mundo sendo dividido nesses dois contextos. Lembro você ainda, em 1947 vai ser lançado um plano econômico para o mundo capitalista, principalmente para os europeus. Então, ó, Plano Marshall. Plano Marshall, professor, lembra que é uma injeção de dólares para a recuperação dos europeus. Na verdade, o que os Estados Unidos queria? Professor, ajudar os europeus. Não só, ele queria também tornar os europeus dependentes da sua economia. Era uma forma de evitar o socialismo? Claro que era, rapaz. E aí destaca o quê, professor? O Plano Colombo. O Plano Colombo, ele foi uma injeção de dólares para a Ásia, a partir de 1950, tendo um dos principais beneficiados o Japão. Beleza? Então não dá para esquecer isso aqui, ó. Então, para a Europa e para a Ásia, uma recuperação, uma injeção de dólares nessas áreas. Para contrapor isso, vai nascer em 1949 o Comecon. Se você conseguir guardar esse mapinha que eu estou mostrando aqui, desse cenário durante a Guerra Fria, está aqui, ó. 49, o Comecon. Professor, o que é Comecon, professor? Seria o Conselho para Assistência Econômica Mútua. Quer dizer, na verdade, era para contrapor o Plano Marshall, ok? Então, era um projeto econômico para os países satélites e para as repúblicas da União Soviética. Bom, professor, mas é só isso? Não. Em 1949, os Estados Unidos lançam a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. O que é isso, professor? É uma aliança militar, defendendo principalmente os Estados Unidos, a América Anglo-Saxônica e os europeus da fronteira com a União Soviética. Quer dizer, então era uma aliança militar capitalista. Legal? Que até hoje existe. E para contrapor isso, nós vamos ter o quê? 1955, o surgimento do Pacto de Varsóvia. Olha o Pacto de Varsóvia aí, gente. Professor, o que é o Pacto de Varsóvia, Tracinho? Se ele busca contrapor aí a OTAN, então lembra que é uma aliança militar também, mas do mundo socialista. A aliança militar do mundo socialista, do bloco socialista. Entendeu o cenário, queridos? Então agora sim, o mundo está assim, ó. Uma disputa ideológica, uma disputa militar, uma disputa econômica, uma disputa por manutenção de áreas. Então acho que o interessante é você lembrar que, ó, no geral, o que tem no geral, professor? Foi um período da história, a Guerra Fria, marcada pelo quê, Tracinho? Marcada por uma corrida espacial, sim. Os dois blocos mostrando que tecnologicamente estava mais preparado, né? A União Soviética saiu na frente nessa corrida, né? Lançando os primeiros satélites, a Yuri Gagarin no espaço, primeiras ideias, mas não dá para negar, né, cara, que em 58 os Estados Unidos cria a NASA e a partir daí os Estados Unidos vai à frente dessa corrida espacial. Em 69, nós temos o homem pisando na Lua. Tá aí. Então, coisas da Guerra Fria. Corrida espacial. Corrida o quê, professor? Militar. Ok? Então, lógico, principalmente aqui no sentido de corrida armamentista. Então, sim, eu tenho uma arma melhor que você. Não, eu já vou fazer uma também que seja melhor que a tua. E aí ficou uma disputa de quem faz a arma mais poderosa do mundo. Quer dizer, então, uma corrida armamentista. Que eles sabiam que nunca poderiam usar, que senão se autodestruiriam. Agora, e aqui nós temos uma disputa, lógico, tecnológica. Então, sim, desenvolvimento de tecnologias de ponta passou a mostrar carro-chefe. Lembra que esse período da história tinha o quê? De um lado, a CIA, do outro lado, a KGB, buscando sempre conhecer o que o outro estava fazendo para que pudesse estar à frente. Então, foi um período de corrida. E, ao mesmo tempo, um período marcado pelo quê, professor Calazão? Por manutenção de áreas. Lógico, Estados Unidos, quero manter as minhas áreas capitalistas. União Soviética também. Professor, por que o nome é Guerra Fria, professor? Eu estava pensando nisso agora, professor. É porque as duas potências diretamente nunca entraram em conflito militar. Mas agora, posso marcar X assim? Durante a Guerra Fria, nós não tivemos conflitos. Gente, palhaçada com o professor. Lembra que a manutenção de áreas
foi marcada por muitos conflitos. Posso dar exemplo? Duvido que o senhor dá exemplo, senhor. Estados Unidos, Guerra da Coreia na década de 50, para manutenção de áreas. Guerra do Vietnã, década de 60, 70. Ei, as políticas do Big Stick, lembra lá de 1904? O corolário Roosevelt lançando o Big Stick, intervenções militares em países da América que foram contrários aos ideais norte-americanos. Isso durante a Guerra Fria vai ser colocado em prática. Guatemala, Granada, República Dominicana, Panamá receberam intervenções militares. Os Estados Unidos apoiou de forma indireta, ou melhor dizendo, bem direta, né? Os contras na Nicarágua, que era uma milícia de direita. Quer dizer, então, por várias vezes a gente percebe os pitacos, as intervenções dessas duas áreas, para manutenção de áreas. Posso dar outro exemplo? Na África, quando começa o processo de descolonização da África, o que eu tenho? Eu tenho a União Soviética apoiando alguns grupos na África, os Estados Unidos apoiando outros grupos de forma principalmente financeira e através de armas. E aí, queridos, tentando cada um, no período que está surgindo novos países na África, terem países ou capitalistas ou socialistas. Principalmente interesses de uma grande área de recursos minerais que hoje representa a África. Então, manutenção de áreas. Pro lado soviético, não teve guerra, né, Trocinho? Claro que teve. Eu posso dar 3 exemplos de intervenções do Pacto de Varsóvia em áreas socialistas, só para quê? Para manter aquela área presa ao socialismo. 56 na Hungria. Fala comigo. 56 na Hungria foi o quê? O Pacto de Varsóvia, fazendo uma intervenção militar, derrubando o poder do Enrinage para manter a área socialista. 68, a Primavera de Praga, lá na Tchecoslováquia. Década de 80 na Polônia. Quer dizer, então várias intervenções militares tiveram, tanto pelo lado dos Estados Unidos, como pelo lado da União Soviética. Então foi sim um período de muitas guerras, de muitos conflitos, mas nenhum deles diretamente entre Estados Unidos e União Soviética. Então por isso que é a Guerra Fria. Beleza? Então manutenção de áreas. Professor, eu fiquei pensando, para a gente fechar essa ideia, a Guerra Fria foi um período então, desse contexto aqui. Como é que acaba esse período, professor? Tá, vem comigo aqui. Lembra você que durante a década de 70, a União Soviética vai ter um presidente chamado Leonidas Brezhnev. E a partir desse momento vai começar a ter uma decadência econômica dentro da União Soviética. Então vamos pensar o seguinte, ó, o fim da Guerra Fria. Lembra que nós estamos fazendo um super intensivo para o teu Enem. E esses pontos que o professor está colocando na Guerra Fria, você tem que lembrar, tá bom, amores? Tá aqui, ó. Então, fim da Guerra Fria. Tem que destacar o seguinte. Primeiro, vai ser marcado pelo colapso. Colapso de quem, professor? Da União Soviética. Então, nessa história de que um dos dois tem que acabar para que se acabe a Guerra Fria, nós tivemos a União Soviética sofrendo mais nesse impacto. Primeira coisa, eu tenho que destacar o seguinte, ó. Então, nós temos uma União Soviética apresentando altos gastos, perfeito? Altos gastos no quê, senhor? Naquela manutenção de áreas, mantendo Coreia do Norte, mantendo Cuba, mantendo Angola, Moçambique. Quer dizer, muito dinheiro saindo das repúblicas soviéticas para manter áreas socialistas pelo mundo. Vai chegar um momento que vai ser difícil manter tudo isso. Altos gastos em armas, altos gastos em corrida espacial. Ô louco, professor. B, nós vamos começar a ter o quê? Uma crise de abastecimento, rapaz. Professor, como assim, trocinho? Ei, crise de abastecimento, estou dizendo o seguinte pra ti. Vai começar a faltar dentro das repúblicas soviéticas, dentro das áreas sob o protetorado da União Soviética, que é o leste europeu. Comida, mano. Vai começar a faltar alimento, cara. Então, resumindo a história, uma crise de abastecimento, lógico que vai gerar descontentamento, rapaz. Lógico que vai gerar aí um movimento popular, uma picuinha entre a população enlouquecida querendo buscar o quê? Nacionalismo, separatismo. Olha aqui, ó. C. Nós vamos destacar ainda, lógico, os movimentos populares. Populares quer dizer o quê, professor? Os nacionalismos, que vai começar a brotar no leste europeu e nas repúblicas soviéticas. O interesse de se tornar
independente do Pacto de Varsóvia. Oxe, professor, só isso, trocinho? Isso aí já a União Soviética? Não. Ainda vai começar a ter o quê? Uma defasagem tecnológica. Ela não vai mais conseguir manter a corrida espacial contra os Estados Unidos. Ela não vai conseguir mais manter a corrida armamentista. Posso contar um episódio rapidinho para ti? Quando o Ronald Reagan assume o poder na década de 80, ele lança um projeto que ficou conhecido como Política Guerra nas Estrelas. Professor, o que a Política Guerra nas Estrelas queria, trocinho? Ampliar os gastos dos Estados Unidos em tecnologia de ponta, em espacial, em armas. Mas por que os Estados Unidos iam fazer isso, professor? Para forçar a União Soviética, na corrida armamentista, a fazer o mesmo. Agora eu pergunto para você, sim, você que está me olhando aí assustado, pensando, nossa, isso é professor? É, eu sou professor. A pergunta, a União Soviética tinha poder financeiro para manter a briga da corrida armamentista espacial? Claro que não. Então, lógico, quando ela tenta fazer isso, ela vai gastar aquilo que ela não tem para manter uma corrida com os Estados Unidos que não tinha porquê. Ela vai quebrar. Então, tudo isso aqui é o cenário que vai começar a acontecer. Professor, mas temos que achar uma saída, professor. A saída está aqui, ó. Em 1985, a União Soviética terá um presidente novo, um líder novo soviético, chamado por vós messeis de Mikhail Gorbachev. Olha aí o meu amigo jovem Gorbachev. Professor, esse cara diz que fez a União Soviética sobreviver, né, trocinho? Eu acho que ele ajudou a dar o último suspiro, só isso. Porque ele criou isso aqui, ó. Então, ele lançou para acalmar um pouquinho dos rumores, para acalmar um pouquinho da população que estava com umas tensões gigantes no leste europeu e na União Soviética, ele queria perestroika. Professor, perestroika é o quê, professor? É uma reestruturação econômica. Então, reestruturação econômica. Lindos, corta de gastos. Então, eu queria, juro pra você, eu queria ser um mosquitinho para ver Mikhail Gorbachev ligando, falando com Fidel Castro, com Kim Jong-il da Coreia do Norte e dizendo, a partir de agora não tenho mais como mantê-los financeiramente. Corte de gastos nas áreas de manutenção, na corrida armamentista, na corrida espacial, acabou, pronto. Então, corte de gastos. E aqui nós vamos destacar também o glasnost. O que é o glasnost, trocinho? Como o próprio nome diz, transparência. Mas transparência do quê, professor? Tá aqui, ó. Então, transparência política. Magnata. Olha aí, ó. Transparência política, magnata. Professor, o que é isso? Aí que ele fez a besteira. Ele criou pluripartidarismo nas repúblicas. Então, ele falou o seguinte... O poder central da União Soviética continua o piazão, o papai, Gorbachev. Mas, nas repúblicas, o povo vai ter direito de escolher seu representante, seu líder. Ah, gente... Posso contar uma coisa? Pluripartidarismo e eleições. Sabe qual foi aí a respostas nas eleições? Quantas repúblicas tem a União Soviética? 15. Das 15, sabem quantas ganhou o Partido Comunista? Uma. Somente na Rússia com Boris Yeltsin. Nas outras 14 repúblicas ganhou oposição ao comunismo. Eu acredito que vai ser difícil você segurar um governo contrário com uma população contrária. Então olha aqui para quem professor agora. Olha os sinais. 1989. A queda do Muro de Berlim. Talvez aqui vai começar, gatões, meus amores que estão em casa assistindo, o fim da Guerra Fria. O sinal físico do fim. A União Soviética já não tinha mais como segurar o fim, meus amores. Em 1990, a reunificação, professor, a reunificação alemã, rapaz. Olha aí o superintensivo de Guerra Fria para você. Tá aqui, ó, reunificação alemã. Cadê a União Soviética para falar, não, Alemanha Oriental, você é minha, está sobre a minha tutela.
Não tem mais força, não tem mais força. Em 1991, olha aí os sinais do fim. Nós temos o quê, professor? O fim do Pacto de Varsóvia, que era aquela aliança militar entre os países da União Soviética, das repúblicas da União Soviética e do leste europeu. E a renúncia de Gorbachev. Olha aí o Gorba de novo, hein? O Gorbazinho, o Gorbazão, o Gorbazudo. Tá aí o Gorbachev. E ainda, digo mais, em dezembro de 1991, a criação, você não me fale isso, a criação da CEI. Comunidade dos Estados Independentes. Sim, fez meu peitinho de pombo agora. Fiz. Para mostrar o seguinte para você, que foi-se embora. Mais de 40 anos da nossa história, onde tivemos um duelo entre uma economia capitalista e uma economia socialista. Uma economia de mercado, uma economia planificada. Uma corrida armamentista, espacial, manutenção de áreas entre duas potências. E chega ao fim aqui. O que é essa aí, professor? Comunidade dos Estados Independentes. Então, as 15 repúblicas, a partir de agora, cada um caminha com a sua própria perna. Mas eles criaram isso aqui para buscar ainda continuar tendo entre eles uma ajuda mútua. Nesse momento, os países bálticos, que pertenciam às repúblicas soviéticas, não assinam a CEI. Então, Letônia, Lituânia, Estônia, não. Mais tarde sai a Geórgia, em 2008. E hoje nós temos aí 11 integrantes ainda fazendo parte dessa ajuda mútua lá das antigas repúblicas soviéticas. Meus gatinhos, valeu a revisão, né? Então vai lá, dá uma estudadinha a mais, dá uma olhadinha nas dicas do professor. No mais, grande beijo, tchau!